Ok, pessoal, português, semana de revisão de véspera, Guarda Municipal de Fortaleza. Vamos para a nossa primeira questão. Lembrando que todas essas questões são questões da banca e Deccan, certo? Vamos lá. Mas se os humanos compartilham tanto do mesmo material genético, por que a diversidade é importante no contexto de seu sequenciamento? Observe que eu utilizei o porquê separado sem acento. Você utiliza esse porquê separado sem acento em início de interrogativas. No período acima, empregou-se corretamente uma das formas do porquê. Assinale a alternativa em que isso não tenha acontecido. Vamos lá. Pessoal, ele quer na questão, certo? Bem simples. Ele quer na questão uma alternativa que esteja errada no emprego do porquê, tá? Vamos lá. Saberemos por que em breve ocorrerão tantas alterações no projeto. Saberemos por qual motivo ocorrerão tantas alterações no projeto. Foi empregado corretamente? Foi. Se você substituir por qual motivo? Porque separado sem acento. Uma vez sem saber por quê, ficaria impossível decidir que rumo tomar. Uma vez sem saber por quê. Por que que eu empreguei o porquê separado com acento? Primeiro, que eu estou antes de pontuação, certo? Antes de pontuação. Então, quando você emprega o porquê ali antes de pontuação, beleza? A gente emprega o porquê separado com o acento. Beleza? Uma vez sem saber porquê, vírgula, olha lá, ó, ficaria impossível decidir que rumo tomar. Pessoal, não está aparecendo a imagem da questão? Pra mim não tá, professor. Tá normal, tá aparecendo sim, viu? Normal. Tá dizendo que a imagem está saindo um pouco atrasada. Talvez seja por conta da internet, né? Mas vamos lá. Porque somos fortes, não podemos chorar? Ou seja, professor, será que isso aqui tá certo? Porque somos fortes, não podemos chorar? Inverte. Inverte. Vamos lá. Ora, já que somos fortes, quer dizer que eu não posso chorar? Visto que somos fortes, quer dizer que eu não posso chorar? Então, observem, cuidado. Quando você emprega o porquê junto com sem acento, você troca ali por visto que, por já que. Tudo é a forma como você está lendo e interpretando o texto. Ora, uma vez que somos fortes, quer dizer que nós não podemos chorar? Então, pessoal, esse porquê ele não foi empregado com aquela ideia de interrogativa, tá? De fazer uma pergunta, por exemplo, por que você não foi viajar? Aí você utilizaria o porquê separado sem acento. Porém, aqui é um peguinha, uma pegadinha, onde você troca por visto que e já que. Inverte. Ora, visto que somos fortes, quer dizer que eu não posso chorar? É essa a interpretação que você tem que ter. Então, aqui está empregado corretamente. Olha a letra D. Soubemos o motivo porque seríamos descartados. Soubemos o motivo pela qual. Quando você substitui o porquê pela qual, você emprega o porquê separado sem acento. Assim, ó. Então aqui está errado. Foi empregado o porquê erroneamente. Nosso porquê sempre foi alegar por que você agia daquela forma. Ou seja, por que motivo você agia daquela forma. Nosso porquê, o porquê. Ou seja, aqui ele está empregado como substantivo. Se ele está empregado como substantivo, é o porquê junto com o acento. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, errada, letra D de dado, tá bom? Você substitui aqui pela qual você emprega o porquê separado sem acento. Então aqui seria esse de baixo aqui, ó. Vamos aqui à próxima questão. Coloquei aqui alguns comentários, tá?
A forma correta é porque separado, sem o acento. Fechou? Vamos aqui na segunda. Analisa as afirmativas. Íntimas, música e prático são palavras proparoxítonas, logo são acentuadas, tá certo aí? Íntimas, música, prático são palavras proparoxítonas, logo são acentuadas. Íntimas, música, prático, ou seja, correto, né? Todas estão com a vogal tônica na antepenúltima, ó. 2. Inúteis, exercícios, equilíbrio, recebem acento gráfico, porque são palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Vamos lá. Quando é que você tem um ditongo crescente? Quando você começa com a semivogal e termina com a vogal. Quem são as semivogais? I e U. E as vogais A, E e O. Certo? Então vamos lá. Inúteis, olha lá, ó. Paroxítona, porque está na penúltima, terminada em ditongo. O que é o ditongo? É o encontro ali de uma semivogal com uma vogal. É, é o quê? É uma vogal e é uma semivogal, ou seja, começou com uma vogal e terminou com a semivogal. Então aqui eu não tenho ditongo crescente. Eu tenho um decrescente aqui, né? Decrescente. Exercícios começou com uma semivogal, terminou com vogal. Aqui sim é crescente. Equilíbrio começou com semivogal, terminou com vogal. Ou seja, aqui exercícios e equilíbrios são ditongos crescentes. Porém, inúteis é um ditongo decrescente. Então aqui está errado. Coreográficos é acentuada porque a palavra é proparoxítona. E preferência é acentuada porque é palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Vamos lá. Coreográficos, realmente, proparoxítona. Preferência, paroxítona terminada em ditongo crescente. Perfeito. Começou com uma semivogal, terminou com vogal. Então aqui a 3 está correto e a 1 está correto. Gabarito, letra D de dado. Muito bem. Para quem acertou, pode ser que caia na sua prova uma questão de acentuação. Lembrando que essa questão, todas as questões que nós estamos resolvendo, são da Banca Decan 2023-2022. Vamos lá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Coreográficos, proparoxítona, preferência paroxítona, onde a tônica está mais forte, está na penúltima, terminada em ditongo crescente. Vamos na terceira. Em 2007, a bióloga da York University, em Toronto, Canadá, equipou os primeiros pássaros canônicos, aqueles de cantos harmoniosos. 20 andorinhas azuis e 14 tordos dos bosques, com geolocalizador, certo? Os vocábulos sublinhados acima foram grafados corretamente, seguindo a regra convencionada para o uso do hífen. Então, a questão do uso do hífen. Assinar a alternativa em que isso não tenha ocorrido, ou seja, onde eu empreguei o uso do hífen incorreto. Pessoal, por exemplo, se eu tenho uma palavra pé de moleque, se eu já tenho o elemento de ligação, para que é que eu vou usar o hífen? O correto é pé de moleque. É como se você fosse redundante. Para que eu vou utilizar o hífen se eu tenho um elemento de ligação que é a preposição? Então aqui está errada. Certo? Ó, mesma coisa, mão de obra. Não precisou usar o hífen, tá? Porque aqui já tem um elemento de ligação. Tem algumas exceções. Mico-leão dourado, normal. Tartaruga marinha, palavra composta aqui com a noção de uma composição. Primeiro sargento também correto, com a noção de composição. Então, a letra B está incorreta. Pessoal, observe o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Após o novo acordo ortográfico, as palavras compostas que são interligadas por preposição, elas não levam mais o hífen, que é aquela ideia que eu falei.
pé de moleque, né? Pão de ló, lua de mel, dia a dia. Tem algumas exceções, tá? Tem algumas exceções. Porém, como eu falei, a intenção aqui é resolver a questão, entender como é que a banca traz. Então, se cair, vai cair essa questãozinha aqui com a preposição, para saber se tem o hífen ou não. Como eu já tenho preposições ligando, então não preciso utilizar o hífen. Beleza? Quarta questão. Vamos lá, pessoal, senão não vai dar tempo. Isso aqui é a revisão final. Nas formações com prefixos, como na palavra anti-horário, o hífen deve ser empregado quando? Pessoal, por que que eu utilizei o hífen aqui? Porque nessa palavra eu iniciei com H. E a gente já estudou durante o nosso curso de português do zero. Tá travando, pessoal? Travou a tela, né? Porra, tá tão ruim a internet. Travou? Voltou. Pronto. Voltando aqui então. Se eu tenho a palavra começando com H, eu vou ter prefixo e vou ter o hífen. Certo? Então, por exemplo, anti-horário. Por que é que eu utilizei o hífen aqui? Porque o segundo elemento inicia com H. E na regra, se o segundo elemento vai iniciar com H, eu vou utilizar o hífen. Professor, essa questão foi da IDECAM? Foi. Uma questão que caiu da IDECAM, sim. Tá bom? Letra B, quarta questão. Vamos prosseguindo aqui. Ó, regrinha básica e fácil de se aprender. Diante da letra H, sempre vai usar o hífen. Então, pan-helenismo, super-homem, anti-higiênico, pré-histórico, pró-hidrofílico. Independentemente do prefixo, sempre vai se usar o hífen diante da letra H. Tudo bem, pessoal? Tranquilo em relação a essa questão? A utilização do H pode ser que caia na sua prova. Vamos prosseguindo, quinta questão. Assinale a alternativa em que a palavra indicada tenha, em seu processo de formação, sofrido uma parassíntese. Pessoal, a parassíntese, certo? Por exemplo, se eu tenho a palavra anoitecer. O que é parassíntese? Eu vou ter um prefixo e vou ter um sufixo. Porém, a palavra só existe com a presença dos dois ao mesmo tempo. Não tem como eu formar uma palavra só com um radical e um sufixo, ou só com prefixo e radical, certo? A parassíntese é uma palavra que ela depende da existência dos dois ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho a palavra noite. Noitecer, ó. Existe noitecer? Não. Existe anoitecer no geral. Então, eu tenho um prefixo, que é o A, e tenho um sufixo, que é o R, formando a palavra anoitecer. Isso é o processo de formação de palavra para a síntese. Travou de novo, foi? Já foi. Vamos lá. Pessoal, rapidinho, deixa eu só fechar alguns programas aqui, senão vai dar muito delay. Beleza? Deixa eu ver aqui. Realmente, uma porrada de coisa para fechar aqui. Isso aqui é material, pessoal. Não é fácil não montar esse negócio, viu? Estatuto. Pronto. Deixa eu fechar o WhatsApp. Fechou. Voltando aqui. Voltei. Pronto. Pronto. Fechou. Voltei aqui.
Ficou até mais rápido, viu? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, anoitecer precisa do prefixo e sufixo. Procura uma palavra aqui que é formada por parassíntese. Humanidade. Vem de humano, formou para frente. Então, aqui é sufixal. Dramático, vem de drama, formou para frente, sufixal. Aterrissagem. Ó, prefixo a, né? Com o agem lá no final. Ou seja, é uma palavrinha que simplesmente precisa da formação de um prefixo e um sufixo. Letra C. Origem terra, né? Espaçonave. Aqui é composição, espaço mais nave. Alienígena. Vem de alien, certo? Vem da palavra alien mais gena. Aliás, vem da palavra alien e formou para frente. Beleza? Então, sufixal também. Então, a única que é formada por parassíntese é a letra C. Quem acertou essa questão? Pode colocar no chat aí. Beleza? Pronto. Já assistiram na plataforma essa aula de formação? Já eu resolvendo questões desse tipo? Acredito que já teve essa aula para vocês, pessoal. Já falei para vocês, aqui é uma aula de revisão para saber se você vai acertar ou não a questão. Por isso que eu estou pedindo a participação de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Coloquei aqui um comentário, vai estar disponível para vocês. Porém, eu já comentei aqui para vocês, né? Bora na sexta. Em relação ao processo de formação de palavras, há um exemplo assinalado de derivação sufixal, ou seja, eu vou formar uma palavra para frente, eu vou colocar um sufixo nela. Vamos lá. Mundo. Não, mundo não tem sufixo. Buquê, filme, noite. Não tem. Agora, matinho vem de mato. Então, mato mais inho, ó. Formei para frente. Então, aqui nós temos sufixal. Letra A. Tranquilo também essa questão, tá? Professor, não sabia que tem as questões fáceis, não. Tem. Você não vai zerar português, né? Mas tem gente que erra isso daqui. Tá no edital? Tá no edital. Eu coloquei uma, eu me atentei a colocar uma questão de cada tópico do edital. Beleza? Vamos lá. Então, mato, mais inho, mais o sufixo inho, derivação sufixal, como tá aí na tela. Questão 7. Não sou louca de desconsiderar. A palavra sublinhada foi formada pelo processo de desconsiderar. Eu coloquei um prefixo aqui, não coloquei, ó, des. Coloquei um prefixo, então aqui derivação prefixal, letra C, questão da IDECAN 2022. Letra C. Quem já tinha resolvido essa questão no que concursos ou no Socrative ou alguma coisa do tipo? Tec concursos também? Alguém já resolveu alguma vez, né? Beleza. Muita gente vai ser aprovada, se Deus quiser, nesse concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, que vai ocorrer agora domingo. Lembrando, tá, pessoal, que terminou a Guarda de Fortaleza, todo mundo é para migrar para Maracanaú. Por quê? É as mesmas matérias. Não mudou uma vírgula. Se não é possível que você vai ter duas tentativas, uma na GMF e outra no Maracanaú. E penal também. Mas a gente vai fazer Maracanã porque a prova vai ser em agosto. Fechou? Todos irão fazer. Pessoal que está estudando para as guardas municipais. Tá bom? Estou montando um super combo aí para vocês. Continue com o vetorial até a aprovação. Fica a dica. Vamos lá. Pessoal, questão de número 8. Assinale a alternativa em que a palavra indicada não exerce no texto papel adjetivo. Vamos lá. Eu tenho que procurar em cada palavra. Lá. Alienígena. Quando eu digo uma espaçonave alienígena, alienígena está caracterizando a espaçonave. Então aqui funciona como adjetivo. Desanime não, Bruno, viu? Levante a cabeça. Não tem negócio de desanimar, não. Uma nota não define quem você é. Vamos lá. O primeiro sinal detectável. O sinal. Sinal é o substantivo. Primeiro, simplesmente, caracteriza uma espécie de quê? O primeiro sinal
Ele é um numeral, porém, ele acompanha o substantivo. Então, o fato dele acompanhar, a gente diz que é um numeral adjetivo, então ele também tem um papel de adjetivo. Beleza? Próxima. Observações de planetas em outros sistemas. Outros sistemas, ó, sistemas é o substantivo. A IDECAN tem dessas coisas aqui. De contar pronome indefinido, numerais, como funcionando como adjetivo. Outros sistemas. Outros sistemas, ou seja, outros é um pronome indefinido. Mas o que foi que eu falei para vocês? A IDECAN diz que os pronomes indefinidos, eles acompanham os substantivos, então eles funcionam como adjetivos. É diz pronomes adjetivos, tá? Não, Marlon, não. Ó, quando eu digo o primeiro sinal, o sinal, tá? Primeiro está se referindo ao sinal, primeiro, segundo, terceiro, certo? Então, nem sempre quando ele vem aqui do lado quer dizer que o que vai estar aqui vai ser substantivo, não. Você tem que observar a lógica da questão, tá bom? Vamos lá. O metano é um dos poucos gases que poderia ser detectado, ó. Final em ado, particípio, isso aqui é verbo. Está dentro de uma locução, ser detectado é uma locução verbal, onde eu tenho um verbo auxiliar com o verbo principal. Então, a única que não está funcionando como adjetivo aqui é detectado. Tá bom? Letra D. Fósseis. Ora, combustíveis, fósseis. Fósseis caracterizam o substantivo combustíveis. Então, aqui funciona como adjetivo. Fechou? Está dentro de funções de classe de palavras. Gabarito da oitava, letra D de dado. Meus amigos, deu para entender essas questões da IDECAN que cobra? Qual a função? Quais as palavras que estão exercendo a função de adjetivo? Vamos lá. Aqui é um comentáriozinho. Isso aqui vai para a plataforma de vocês, para vocês lerem, tá? Ó. Espaçonave, né? Alienígena qualifica espaçonave. Primeiro está qualificando o sinal. Outro está qualificando o sistema solar. Detectado é um verbo, né? Locução, está dentro da locução verbal. Então é isso. Vamos na nona. Belém andara indagando. O verbo principal, que é o verbo andar, da locução verbal está empregado em qual modo e tempo, na verdade? Qual tempo, né? Travou, pessoal? Deu travadinha. Voltou. Travou, mas voltou. Se acostuma. Vai. Depois eu vou ver como é que tá essa internet. Como eu falei para vocês, andara. Toda a vida eu falo isso aqui em aula. Andara, essa terminação em ara, é o quê? Andar é a mesma coisa que tinha ou havia andado. Ou seja, na sua forma composta. Tinha ou havia andado. Andara, pretérito mais que perfeito. Muito bem. O professor caiu na IDECAN? Caiu. E eu falo direto em aula. Tá aí, ó. Essa questão pode procurar no que concurso, como essa questão foi da IDECAN. Nona letra E. Andara, pretérito mais que perfeito. E indagando tá no gerúndio, né? Fechou? Vamos lá. Décima. Analise as afirmativas que seguem. Colocou, a IDECAN gosta dessas, né? 1, 2 e 3. As formas verbais mostravam e passavam. Mostravam e passavam. Estão no modo indicativo, no pretérito perfeito. Indicam a descrição de ações. É, pessoal? Quando eu digo as formas verbais mostravam e passavam. Será que isso aqui está no pretérito perfeito? Quando eu digo ele mostrou, é pretérito perfeito, ação concluída. Ele mostrava, eu não sei se ele terminou de mostrar. Mostravam e passavam está no imperfeito, né? Pretérito imperfeito. Professor, não sei disso aí, pessoal. A prova é domingo.
você tinha o tempo, os períodos inteiros para assistir Português do Zero. Lá eu ensino bem direitinho para vocês, tá? Lá tem uma aula só de tempos e modos verbais. Eu respondo 20 questões só treinando tempos e modos verbais. Agora não tem como eu parar e tentar tudo de novo. Aqui é uma revisão final. Aqui a gente está tentando identificar como é que a banca cobra. Então tá errado. Não é pretérito perfeito. Não tente não tente. O verbo está no modo imperativo negativo. Não tente. Tá, pessoal? Imperativo negativo, ó, estou dando ordem. Não tente. Tá correto. Imperativo negativo, ó. Não tente. As formas verbais. Só apagar aqui rapidinho. As formas verbais retornaria e voltaria estão no modo indicativo, no futuro do presente. Quando eu digo ele retornará e voltará, retornará e voltará, o que é que eu tenho com isso aqui? Futuro do presente. Agora, se eu disser ele retornaria, ele voltaria, esse aqui seria futuro do pretérito, não do presente. Por isso que está errado. Apenas a afirmativa 2 está correta. Será que é essa mesmo? Aí, letra D, tá, pessoal? Letra D. Quem acertou essa questão? Letra D. Sabendo mesmo, sabendo. Ah, eu acertei sabendo. Pronto. Vamos aqui na 11. Tirinha. Tio, posso olhar o carro do senhor? Esse senhor é um pronome de quê, pessoal? Tratamento. Pronome de tratamento. Senhor. Professor, essa questão foi da IDECAN? Meu amigo, 2023. Tribunal de Justiça do Piauí. Tô mentindo, não. Analista. Tá aqui. Tá no edital? Tá, que tem lá. Pronomes. Aí tem tratamento, colocação. Beleza? Senhor, pronome de tratamento. Agora pode ser que caia o seguinte, vamos lá. Vossa Magnificência. É empregado para quem? Vossa Magnificência. Vossa Magnificência, reitor de universidade. Fechou? Não esquece dessa. Coloquei aqui para vocês, né? A forma senhor classifica um pronome de tratamento. E é considerado formalmente uma forma que você utiliza, né? Senhor e senhora. Vamos aqui na 12. Isso, papo é santidade. O trecho destacado, este é definido como um conjunto de referências com as quais os indivíduos percebem, reconhecem e interpretam o mundo. É morfologicamente classificado como, pessoal, esse termo aqui, ó, as quais. Qual a classe gramatical desse termo aí? Este é definido como um conjunto de referência com as quais o indivíduo, ou seja, com que o indivíduo percebe, com as quais, ó, quando você tem o que você substitui por as quais, ou a qual, ou o qual, ou os quais, eu estou diante de pronome relativo, e pronome relativo é um pronome, né? Então, as quais é um pronome relativo. É aquele que você substitui por o qual, a qual, né? As quais, os quais, enfim, são pronomes relativos, gabarito letra C. Quem acertou? Opa, perguntinha do Marlon. Pronome relativo, sempre é anafórico? Sempre. Sempre anafórico. Sempre anafórico, ou seja, pronome relativo ele retoma um termo anteriormente falado, um substantivo. Tá bom? É o seguinte, ó.
Aqui ele sublinhou a palavra os quais. Ele está querendo saber qual é a classificação morfológica desse termo. Qual a classificação morfológica? As quais é um pronome relativo. Professor, onde é que eu pego essa aula? Tem na plataforma. Ah, ele está perguntando por que o dele não está sublinhado. Realmente está. Ah, então, se não está, você vai sublinhar agora. Pronto. Talvez seja a dúvida de muitas pessoas. É porque o termo que estava sublinhado era as quais. Realmente não apareceu para mim aqui. Como eu já tinha visto essa questão, por isso que eu sublinhei ela. Tá bom? Vamos lá. Questão 13. Observe as releituras da parte do texto 2 a seguir. Identifique quais delas fazem uso correto e adequado dos elementos de referenciação. Substituição, repetição, dos conectores e dos elementos de sequenciação textual. Cada morador da cidade de Dauphin, no Canadá, onde ocorreu a experiência de Evelyn Forget, né? Ou seja, no Canadá, na cidade de Dauphin, pessoal, eu utilizei o pronome relativo onde e ele foi empregado corretamente porque eu retomo ideia de lugar. Perfeito. Recebeu 50% a mais de salário entre os anos de 74 e 79. Quando a saúde deles foi analisada, empreguei uma conjunção que faz parte da coesão sequencial e passa uma ideia de tempo. Foi empregada corretamente. A vírgula também. Anos depois, a pesquisadora divulgou os dados que mostravam que a saúde deles melhorou, ou seja, que mostrava isso, né? Conjunção integrante. Conjunção integrante. Foi empregado corretamente? Foi. Foi empregado corretamente. 2. Cada morador da cidade de Dauphin, no Canadá, na qual ocorreu a experiência de Evelyn Forket. Professor, foi empregado corretamente aqui? Cada morador na cidade de Dauphin, no Canadá, em que ou onde, né, ocorreu a experiência de Evelyn Forget. Está empregado corretamente? Tá. Porque, na verdade, o na, ele é a contração de em mais a, certo? Na verdade, em mais a qual. Então, eu peguei o a qual, na verdade, é o que. Se você substituir o a qual, é o que, certo? Então, em que. E o em que é a mesma coisa que onde. Então, querendo ou não, eu posso utilizar o na qual para retomá-lo de ideia de lugar tranquilamente. Certo? Tranquilamente. Então, aqui está correto. E é um termo anafórico, ele retoma lugares. Recebeu 50% a mais do salário entre os anos de 74 e 79. Época em que a saúde deles foi analisada. Pronto. Também foi empregado corretamente. Anos depois, ela divulgou os dados. Ela quem, pessoal? A Evelyn, né? Retomando Evelyn. Termo anafórico. Ela divulgou os dados os quais, perfeitamente, ó, pronome relativo, dados os quais mostravam que a saúde dos munícipes melhorou. Perfeito. Termo anafórico, ela, né? Anafórico. Voltando aqui. 3. Cada morador da cidade de Dauphin, no Canadá, quando ocorreu a experiência de Evelyn, não é quando. Cada morador da cidade de Dauphin, no Canadá, onde ocorreu a experiência. Então, aqui eu tenho que utilizar um pronome relativo e não uma conjunção, tá? Eu tenho que pregar um pronome relativo dentro da coesão referencial, beleza? Aqui ele misturou, ó. Recebeu 50% a mais do salário entre os anos de 74 e 79, onde a saúde deles foi analisada. Na verdade, quando
a saúde deles foi analisada, porque esse termo aqui, ó, os anos de 74 e 79, repassa a ideia de tempo. Então, eu vou utilizar uma conjunção passando uma ideia de tempo. A 3 está errada, a 1 e a 2 está correta. Letra D. Fechou? Aonde ele é utilizado na ideia de movimento, tá? Por exemplo, aonde você vai? Você vai se movimentar. Tá tranquilo? Maiara, fechou? Onde é lugar fixo? Isso. Vamos aqui na próxima questão. Colocou mais um texto. Observe que a ideia é que ela gosta muito disso. O que é que ela faz? Ela pega um texto, sublinha as palavras e vai pedir que você faça uma análise. Geralmente ele vai perguntar: essa palavra sublinha uma palavra que não funciona como adjetivo. Sublinha uma palavra que não funciona como advérbio. É assim que ela vai cobrar. Ó, 14. Assinale a alternativa em que a palavra indicada não tem um papel adverbial. Ou seja, que não funciona como advérbio. Bora ver? Advérbio é a classe gramatical que passa uma circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade. Ó, antecipando acontecimentos que muito provavelmente, ó lá, muito ideia de intensidade. Advérbio. Está intensificando provavelmente, que é outro advérbio. Mesmo mais brandamente, mais intensificando brandamente, ó, também é advérbio. Seus adeptos são incentivados a reconhecer as divagações mentais e concentrarem-se no aqui e agora. Olha aí, concentrarem-se no aqui e agora. Ora, no aqui, presta atenção, esse aqui está representando ideia de lugar? Não. Observe que eu tenho uma preposição antes dele, ó. E o nó é a contração de em mais ó. Esse ó é artigo. E ele está substantivando o aqui. Como é o nome dessa forma de formação de palavra? Derivação in, derivação in, imprópria. Ou seja, eu peguei uma classe gramatical, substantivei aquela palavra. Pronto. Então aqui ele está funcionando como substantivo. Ô, professor, que matada essa da IDECAN é. Então aqui, ó, olha essa preposição aqui, essa contração. Em mais ó. O ó está se referindo substantivo ou o advérbio aqui. Então, derivação imprópria. Então, aqui não funciona como advérbio. Ele funciona como substantivo. Olha essa outra. Os participantes estavam menos felizes, ou seja, menos, mais, ideia de intensidade. Então, aqui não funciona como advérbio, está funcionando como substantivo. Fechou? Pessoal, deu para entender essa questão? A gente tem que partir porque é a revisão final. Tá bom? Então, aqui incorreto, observem aqui, ó. Olha o ozinho, que é o artigo, que acabou de substantivar o aqui. Fechou? Ó, o aqui, no aqui. Concentraram-se no aqui. Esse aqui não é advérbio, ele é substantivo. Contração de em mais ó. O ó é substantivo. Acabou de substantivar o advérbio aqui. E agora ele passa a funcionar como substantivo. Professor, derruba em prova? Derruba, cara. Derruba porque se você fizer o nosso curso completo de questões da banca, você não vai errar, porque você vai aprender esses macetes aqui. Como é que você sabe desses macetes? Cara, a experiência de prova. A experiência de prova, ela traz esse tipo de informação para você que adquiriu o vetorial concurso. Tá bom? Por isso que eu digo, procure se inspirar pessoas que já passaram no concurso. Tá bom? Vamos lá. 15. Assinale a afirmativa em que a colocação pronominal está incorreta. Outra coisa, quando você estiver respondendo a prova, o cansaço, ele faz você ler correto, viu? Deixa eu dizer uma coisa. Ó, o cansaço, ele vai o seguinte.
tu vai estar cansado na questão 15 de tanto ler. E aí tu lê correto. Aí na primeira palavrinha, na primeira frase, tu vê que está correto. Porque tu sabe os casos, por exemplo, de colocação pronominal. O caso quando é próclise, quando é mesóclise, quando é ênclise. Aí o que que tu faz? Tu marca quando tiver correto. Só que ele vai estar pedindo a incorreta. Cuidado. Eu conheço porque eu já passei por isso. Nunca falaram-me sobre a importância da educação na primeira infância. Nunca é palavra negativa. Palavra negativa é uma palavra atrativa. Ou seja, esse pronomezinho aqui, ó, que está se ligando ao verbo, deveria estar aqui atrás do verbo e não na frente. Está errado isso aqui. Nunca me falaram. Tá errado. Tá vendo, ó? Tá errado. O colega disse assim, perdi 3 questões em Pacajus, pois você não vai perder na GMF agora não. Por quê? Porque você tem que treinar, meu amigo. É treino. Vamos lá. E outra coisa, não vá negócio de enlouquecer sábado, não. Descanse. Você vai assistir nossa reta final que eu vou fazer sábado, de manhã e à tarde. E à noite é descanso. Acabou. Tá bom? Descansa, vai relaxar. Ficar se preocupando em saber qual é a incorreta, qual é o tema que ele tá pedindo. Beleza? Vamos lá. Palavras atrativas. Vamos lá, pessoal. É o que eu falei para vocês. Advérbios, pronomes demonstrativos, palavras negativas. Não, nunca, jamais. Conjunções subordinadas também são palavras atrativas. O que mais? Conjunções coordenadas, professor? Não, conjunções coordenadas elas não são atrativas, somente as subordinadas. O que, o que ele atrai também, o pronome fica aqui atrás dele, ó. O verbo está aqui, ó. O pronome fica aqui atrás, porque o que ele é atrativo. Tá bom? Todas as outras estão corretas. Por quê? Porque ele está pedindo a incorreta. Como eu já identifiquei a incorreta, então a B, a C, a D e a E estão corretas. Vamos lá. Quem te falou, tá correto? Tá, ó. Te tá atrás do verbo falar. Por quê? Eu tenho um pronome interrogativo. Pronome interrogativo também, ele é atrativo. Em se tratando, quando eu tenho a preposição em, com o verbo no gerúndio aqui, ó, terminação em IDO, o se sempre vai ficar no meio. Ajudar-te-ei. Ajudar-te-ei, verbo no futuro. Se o verbo estiver no futuro, o pronome fica no meio dele. É o que a gente chama de mesóclise. Não me faça perder a esperança. Tá correto? Tá correto. O não é uma palavra negativa, então ele é atrativo. Então, o pronome correto atrás do verbo. A única que está incorreta é a letra A na 15. Fechou? Fim da transmissão no YouTube para quem estava assistindo a revisão. Né? As aulas no YouTube são de 30% a 50% do conteúdo. Agora, eu só vou ficar com o restante das questões, só quem é aluno exclusivo, tá? Com quem adquiriu o curso do professor Muniz. Eu não vou jogar conhecimento aqui total para vocês. Eu preciso que vocês contribuam, adquiram o curso do professor Muniz para vocês ajudarem e, consequentemente, pegar as informações corretas e passar na sua prova. Tá bom? Até mais. Agora ficamos somente com os alunos exclusivos do curso. Mas se quiser adquirir,